This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. agenciadepodcast.com.br. Quem pode participar da política? Como que se constrói um império? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando olhamos com mais atenção para a trajetória política e a biografia de Donald Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos e que no momento dessa gravação é candidato favorito a mais um pleito. Esse episódio está inserido em uma espécie de série onde eu conto mais sobre a história dos presidentes dos Estados Unidos. E é importante ouvir esse episódio tendo em mente os outros que já foram produzidos, para percebermos que existe uma certa semelhança na história desse país no que diz respeito a esses líderes. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, o que nós temos que saber aqui hoje é que a história de Donald Trump não começa com ele próprio, muito menos aqui nos Estados Unidos. Os avós de Trump nasceram no Reino da Alemanha e ainda no final do século XIX vieram para a América, para os Estados Unidos. Frederick Trump e Elizabeth Christ eram alemães que imigraram nesse período. Na América do Norte, Frederick foi primeiro para o Canadá, onde havia uma intensa corrida pelo ouro, e ele construiu ali um restaurante para alimentar os garimpeiros. Com esse pequeno empreendimento, Frederick pôde aumentar pouco a pouco a sua renda e fazer o seu nome na região. Ele se especializou nesse ramo alimentício, mudando algumas vezes de lugar, mas sempre tendo em mente qual seria a melhor oportunidade para os seus negócios. Do Canadá, Frederick voltou para a Alemanha, onde casou com Elizabeth, e em seguida voltaram para a América, mas dessa vez para os Estados Unidos, mais especificamente Nova York, no ano de 1901, e voltaram como imigrantes alemães. O casal teve apenas um filho, chamado Fred Trump. Fred nasceu em Nova York, no bairro do Bronx, onde se estabeleceu e desenvolveu todo o seu trabalho. De forma parecida com seu pai, Fred não se casou com uma mulher dos Estados Unidos, e sim com uma imigrante. Mary Ann MacLeod nasceu na Escócia, no Reino Unido, e imigrou para os Estados Unidos em 1930, onde conheceu Fred. As irmãs de Mary já tinham ido para a América bem antes, logo depois da Primeira Guerra Mundial. O motivo era que a guerra diminuiu muito o número de homens disponíveis para o casamento no condado em que elas viviam. Nos Estados Unidos, Mary trabalhou como empregada doméstica de famílias de classe média e em 1936 se casou com Fred Trump. Fred Trump começou a empreender no ramo da construção civil, focado em Nova York, mais especificamente nos bairros do Bronx e do Queens. Ele investiu no momento certo, período em que os Estados Unidos estavam se recuperando da crise causada pela queda da Bolsa de 1929. Com o investimento estatal, Fred Trump foi um dos nomes que conseguiu reerguer boa parte da sua cidade a partir da construção de prédios baixos, mas que eram espalhados por vários setores da cidade. Não demorou para que Fred Trump tivesse uma abertura política considerável em Nova York, facilitando ainda mais as suas negociações. A empresa de Fred Trump era uma das várias vinculadas ao governo,
Logo, recebia dinheiro público para a construção desses prédios. Só que o Fred tinha uma abordagem muito interessante, e isso acabou fazendo o seu nome ficar ainda mais conhecido. A sua empresa era famosa por fazer prédios bons e baratos. Inclusive, muitas das construções lideradas pelo Fred Trump ainda estão de pé no Bronx e no Queens. E como ele era um cara bem econômico, ele conseguiu embolsar para sua empresa a diferença daquilo que o governo forneceu e não foi usado, aumentando assim o seu fluxo de caixa. Para a época, essa não era uma atitude ilegal, mas mesmo assim, Fred foi levado para prestar contas algumas vezes. Foi dessa forma que Fred Trump conseguiu construir uma boa fortuna, através do ramo imobiliário em Nova York. Fred e Mary tiveram 5 filhos, sendo o segundo mais velho Donald John Trump, que nasceu no Queens no dia 14 de junho de 1946. Por nascer em uma família nessas boas condições, Donald teve acesso a uma ótima educação e a uma infância bem diferente das demais crianças da sua idade, mesmo que o cenário econômico do seu país no pós-guerra fosse muito positivo. Na juventude, Donald Trump foi estudar economia na Universidade da Pensilvânia. E eu fiz todo esse panorama sobre a história da família de Trump, principalmente o seu pai, porque ainda enquanto estudava, Donald começou a sua carreira na empresa do seu pai, a Elizabeth Trump & Son. Na década de 70, Donald se mudou para Manhattan, onde quis dar um novo rumo para a empresa do pai. Após a formatura, Donald começou a assumir mais responsabilidades dentro da organização de Fred. E com isso, ele queria que a construtora focasse seus esforços na construção de prédios de luxo e não em áreas residenciais. Vale lembrar que a fortuna de Fred foi erguida a partir da construção de prédios populares. De qualquer forma, Fred Trump apoiou o projeto do filho e deu a ele uma grande quantia, que até hoje não foi revelada, para que o Donald comprasse um prédio chamado Hotel Comodoro. O objetivo do investimento era que a sua empresa fizesse a reconstrução do edifício, mas repaginando, atendendo os interesses e projetos de Donald. O filho do empresário se associou ao grupo hoteleiro Hyatt, e quando a construção ficou pronta, foi rebatizada de Grand Hyatt. Esse foi o primeiro grande sucesso empresarial de Donald Trump e abriu muitas oportunidades de novos negócios. Nos anos 70, Manhattan ainda não era um destino turístico e de mercado de luxo como é hoje. E de acordo com muitos especialistas, os Trump souberam criar as oportunidades que, em breve, os deixariam ainda mais ricos. Donald Trump, assim como seu pai, já tinha abertura política local e conseguiu negociar uma redução de impostos por 40 anos para os seus prédios, gerando uma economia de mais de 160 milhões de dólares. Donald Trump continuou a investir no desenvolvimento e na construção de grandes edifícios em Nova York, incluindo a compra do Hotel Plaza e da antiga sede do Banco de Manhattan. A joia da coroa da sua empresa é o Trump Tower, um edifício de 58 apartamentos na Quinta Avenida, um dos marcos simbólicos do luxo na cidade. O prédio foi concluído em 1983 e, a essa altura, Donald já era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Para aumentar a sua influência econômica e até cultural, ele começou a investir em outros ramos, chegando a criar alguns programas de televisão e concursos de beleza. No final do século XX, o nome Trump já era conhecido por praticamente todo estadunidense. E não demoraria para ele levar essa influência para a política. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024. Ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. More rewards, more savings. With American Express Business Gold, earn up to $395 back in annual statement credits on eligible purchases at select shipping, food delivery, and retail subscription merchants. Enjoy the benefits of membership with the Amex Business Gold Card. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold Card. Built for business by American Express.
Aos poucos, os negócios de Trump se transformaram em um grande império. Ele entrou para o mercado de linhas aéreas com a compra da Eastern Shuttle e para o ramo de cassinos. Em 1995, ele fundou a Trump Entertainment Resort, que passou a operar com cassinos pelo mundo. Essa expansão, tanto pessoal quanto nos negócios, o levou ao endividamento. Muitas das notícias sobre ele durante a década de 90 envolviam seus problemas financeiros, que tiveram como consequência o seu divórcio com a primeira esposa, Ivana Trump. Foi somente no final dos anos 90 que ele conseguiu reverter a situação. No ano de 2001, ele completou a Trump World Tower e começou a construir o Trump Palace, um edifício moderno ao longo do rio Hudson. Atualmente ele possui vários metros quadrados das melhores áreas imobiliárias de Manhattan. No ano de 2003, Trump se tornou produtor executivo e apresentador do reality show da rede NBC, O Aprendiz. No programa, participantes com currículos bem diferentes competiam por uma vaga de profissional executivo em uma das empresas do empresário. Foi nesse programa que Trump popularizou a sua frase "Você tá demitido" como um bordão. Na primeira temporada do reality, ele ganhou $50 mil por episódio. Após o sucesso inicial do show, ele passou a receber $1 milhão por episódio. No ano de 2007, Trump recebeu uma estrela na Calçada da Fama pela sua contribuição à televisão. Essa estrela foi alvo de ataques de vândalos durante a campanha presidencial de 2016. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, Trump fez uma série de aparições em filmes e em séries dos Estados Unidos, ampliando ainda mais o nome da sua marca. Trump também adquiriu os direitos do concurso Miss Estados Unidos e, em 2009, comprou o WWE Monday Night Raw. E esse nome pode parecer estranho para nós brasileiros, mas é um dos entretenimentos mais populares dos Estados Unidos. O WWE é uma liga de luta livre, mas as ações são todas ensaiadas. Nomes como The Rock e o John Cena vieram desse ramo televisivo. Beleza, mas por que isso seria relevante para entrar em um episódio biográfico sobre o Trump? Como se trata de um dos programas de maior audiência do país, Trump tinha a chance de fazer o seu nome chegar mais longe. Uma de suas primeiras medidas foi cancelar todas as propagandas nos intervalos comerciais para que apenas as suas empresas passassem no horário da luta. E foi em um ringue que, ainda em 2009, Trump fez um desafio público ao presidente recém-eleito Barack Obama. Trump ofereceu $5 milhões para qualquer instituição de caridade, com a condição de que Obama mostrasse os seus documentos originais de nascimento. Esse desafio foi feito porque existia uma teoria da conspiração dizendo que Obama não era de fato cidadão dos Estados Unidos. Apesar dessa polêmica, isso marcou o interesse cada vez maior de Trump pela política, ao ponto dele se apresentar como candidato presidencial em 2015, para que no ano seguinte vencesse as eleições. Durante toda a campanha, Trump liderou as pesquisas de opinião entre os pré-candidatos republicanos. Com seus discursos de caráter populista e anti-imigração, Trump conquistou apoio entre a ala mais conservadora do seu partido. Em julho de 2016, ele foi confirmado pelo partido como o candidato na eleição. Trump fez uma campanha centrada nas críticas ao atual modelo econômico e social dos Estados Unidos, afirmando que a classe política já não trabalhava mais pelo interesse do povo. Usando o seu famoso slogan Make America Great Again, que significa Faça a América Grande de Novo, Trump conseguiu atrair para si um grande apoio de uma camada da sociedade que se sentia abandonada pela classe política. No cenário internacional, ele se inseriu em um contexto do crescimento do conservadorismo, com figuras como Bolsonaro no Brasil, Erdogan na Turquia e Orbán na Hungria. As campanhas de todas essas figuras até a chegada ao poder foram marcadas por muitas tensões. Por exemplo, Trump participou de mais 2 tentativas de vitória eleitoral, sendo que a mais recente, a de 2024, foi marcada por uma tentativa de assassinato.
Na verdade, ainda meio que tá rolando enquanto eu gravo esse episódio. Mas o mesmo foi visto em 2018, no Brasil, quando Jair Bolsonaro tomou uma facada durante a sua campanha. Inclusive, eu quero falar mais sobre esse atentado contra o Bolsonaro no episódio exclusivo dessa semana que vou fazer para os apoiadores do História em Meia Hora lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 160 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, a adversária de Trump na corrida presidencial de 2016 foi Hillary Clinton. 2 dias antes do segundo debate presidencial, uma gravação de 2005 apareceu, feita em um ônibus de estúdio, enquanto se preparava para filmar um episódio de Access Hollywood. Na fita, Trump se vangloriava com o ator Billy Bush por forçar beijos e toques em mulheres. A linguagem de Trump foi descrita pela mídia como vulgar e sexista, e descritiva de agressão sexual. A divulgação da gravação o levou a fazer suas primeiras desculpas públicas durante a sua campanha e causou indignação em todo o espectro político, sendo que muitos republicanos retiraram o apoio da sua candidatura e alguns até disseram para ele deixar a campanha. Após a divulgação da gravação de 2005, pelo menos 15 mulheres apresentaram novas acusações de má conduta sexual, incluindo beijos e toques indesejados, o que resultou em uma ampla cobertura da mídia. Durante a campanha, o país estava passando por um movimento chamado Me Too, em que mulheres eram encorajadas a denunciar situações de abuso sexual em diferentes níveis. Tanto a classe política quanto a artística e empresarial foram fortemente impactadas por esse movimento feminino. Diante de todas as acusações, Trump se defendia com o seguinte discurso, abre aspas, "Eu evoluí em muitas questões, há algumas questões que são muito iguais. Eu tenho sido constante em muitos pontos, mas evoluí em certos assuntos." Fecha aspas. E eu sei que você pode ter achado essa resposta bem vaga e sem sentido com as acusações que foram feitas, e você tá certo. Os próprios analistas chegaram à conclusão que essa era uma estratégia de comunicação de Trump para não dar razão aos seus críticos. Apesar da oposição da mídia e de parte da classe artística, Donald Trump foi muito bem na eleição e acabou vencendo com uma boa margem no colégio eleitoral, superando a candidata democrata Hillary Clinton. Sua vitória pegou jornalistas e analistas de surpresa, pois ele aparecia atrás da adversária em quase todas as pesquisas. Aos 70 anos de idade, ele foi o homem mais velho a assumir a presidência dos Estados Unidos até 2021. E pessoal, eu já quero falar mais sobre como foi o governo de Donald Trump e como que ele lidou com tantas demandas, tanto internas quanto externas. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre imigração, China, taxação, crise e muro. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. É um movimento composto por americanos de todas as raças, religiões, origens e crenças, que querem e esperam que o nosso governo sirva ao povo. E esse movimento servirá às pessoas. Trabalhando juntos, vamos começar a tarefa urgente de reconstruir nossa nação e renovar o sonho americano. Eu passei toda a minha vida nos negócios, olhando para o potencial inexplorado de projetos e de pessoas de todo o mundo. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo então presidente Donald Trump, assim que venceu as eleições de 2016.
Assim como fez em toda a sua carreira, a trajetória política de Donald Trump à frente dos Estados Unidos foi recheada de polêmicas e posições contestadas, mas que ao mesmo tempo aumentaram ainda mais o seu número de apoiadores. Trump tomou posse como o 45º presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro de 2017. Uma de suas primeiras medidas foi a assinatura de uma ordem executiva que proibia a entrada nos Estados Unidos de pessoas vindas de 7 países de maioria muçulmana. Ele recebeu muitas críticas da mídia internacional e dizia que essa era uma medida de segurança. Após essa primeira polêmica, Trump decidiu que o seu governo focaria na questão econômica. Ele trabalhou para desregulamentar a economia, revogando várias medidas que haviam sido colocadas para tentar resolver a crise que abateu o país em 2008. Em dezembro de 2017, Trump assinou a Lei de Cortes de Impostos e Empregos, que reduziu a alíquota de imposto empresarial de 35% para 21%, e reduziu as alíquotas de impostos de pessoas físicas. Mesmo que esse corte de impostos tenha sido praticamente generalizado, os economistas apontaram que os principais beneficiados foram os que tinham rendas mais altas. Esse ponto foi apresentado porque esse corte de impostos teve uma data de expiração bem curta. Mesmo assim, Trump usou essa medida para dizer que o seu governo foi o que, abre aspas, mais cortou impostos na história dos Estados Unidos, fecha aspas. Mesmo que isso não seja verdade, ele usou como propaganda política e surtiu muito efeito. Apesar de se apresentar como um liberal na economia, Trump na prática atuou como um protecionista para a economia do seu país. Ele criticou organizações econômicas internacionais, como o NAFTA, e cancelou negociações com a Parceria Transpacífico, que é um acordo de livre comércio entre países como Canadá, Japão, México, Chile, Austrália e outros. Além disso, Trump impôs tarifas sobre aço e alumínio estrangeiro e propôs aumentar as tarifas sobre as exportações chinesas e mexicanas para os Estados Unidos. Ele também criticou a Organização Mundial do Comércio, ameaçando deixar o grupo a menos que suas tarifas propostas fossem aceitas. Em março de 2018, Trump assinou uma ordem impondo tarifas de importação de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, com isenções para o Canadá. Em resposta, a União Europeia impôs tarifas contra os produtos dos Estados Unidos, que somaram 3,4 bilhões de dólares. Em julho de 2018, os Estados Unidos e a China impuseram tarifas sobre bens uns dos outros. Ou seja, Trump ingressou em uma guerra econômica através dos impostos com outros países. Um dos alvos mais constantes dos Estados Unidos nesse período foi a China. Eu já vou detalhar quais foram as taxas de impostos criadas contra esse país, e é preciso lembrar que essa disputa não aconteceu do nada, no vácuo. Como eu já falei em outros episódios, o século XX marcou o crescimento da China no cenário internacional. E durante a administração Trump, o objetivo norte-americano era tentar barrar esse crescimento. Com isso em mente, em setembro de 2018, os Estados Unidos criaram uma tarifa de 10% sobre bens chineses no valor de 200 bilhões de dólares, com tendência de aumento para 25% até o final do ano. E ameaçaram novas tarifas adicionais de 267 bilhões se a China retalhasse. A China contrariou a mudança com uma tarifa de 10% sobre 60 bilhões de importações dos Estados Unidos, que, combinada com a rodada anterior de tarifas, cobre quase todos os 110 bilhões de importações dos Estados Unidos para a China. Segundo alguns analistas, a escalada da guerra comercial com a China poderia impactar 2 trilhões de dólares no comércio global. No cenário interno, em 2019, a renda do trabalhador dos Estados Unidos aumentou 6,9%, colocando o salário médio na melhor posição desde 1985. Porém, o escritório do Censo dos Estados Unidos não atribuiu uma causa específica para essa melhoria. No quadro geral, Trump foi inicialmente bem-sucedido em dar continuidade à melhoria da condição financeira da população entre 2017 e 2019, antes do país entrar em recessão em 2020. Diante desse cenário, a desigualdade de renda continuou um problema crônico do país. Trump via a si mesmo como um nacionalista e a sua política externa como America First, que significa América Primeiro.
Sua política externa foi marcada por elogios e apoio de populistas, neonacionalistas e líderes de governos autoritários, como por exemplo o turco Erdogan. Ainda nesse quesito, Trump fez coisas que nenhum presidente tinha feito até então, como por exemplo, questionar a necessidade da OTAN de existir. Ele criticou aliados internacionais dos Estados Unidos e sugeriu várias vezes que os Estados Unidos deveriam sair da OTAN. Caso você não se lembre, essa foi uma instituição criada após a Segunda Guerra Mundial e tem como objetivo ser um órgão de apoio militar entre os seus membros. Porém, os Estados Unidos são a maior potência econômica e financeira, fazendo com que os maiores gastos humanos e militares da OTAN viessem justamente do governo estadunidense. Falando em conflitos, Trump apoiou a intervenção da Arábia Saudita no Iêmen contra os Houthis e assinou um acordo de 110 bilhões de dólares na venda de armas para a Arábia Saudita. Como aliados contra o Irã, Trump aprovou o envio de mais militares dos Estados Unidos para o território saudita e para os Emirados Árabes Unidos, após um ataque contra instalações de petróleo sauditas em 2019, que os Estados Unidos culpavam o Irã. Durante o governo Trump, o número de soldados dos Estados Unidos no Afeganistão cresceu de 8.500 para 14.000, indo contra sua própria posição durante a época da eleição, onde dizia que reduziria a participação do país nessa região. Em fevereiro de 2020, o governo Trump assinou um acordo de paz condicional com o Talibã, que previu a total retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão em até 14 meses. Com a condição de que o Talibã e os seus grupos aliados parassem os seus ataques contra alvos do governo afegão e contra estrangeiros. Porém, o grupo radical aumentou a intensidade dos atentados nos meses seguintes. Ainda nessa região do planeta, Trump apoiou a maioria das políticas do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em relação ao tratamento dado aos palestinos. No governo Trump, os Estados Unidos reconheceram Jerusalém como a capital de Israel e a soberania israelense sobre as colônias de Golã, o que acabou levando à condenação internacional, como a Assembleia Geral das Nações Unidas, a União Europeia e a Liga Árabe. Trump ordenou 2 ações militares contra a Síria, uma em 2017 e outra em 2018. Apesar disso, em dezembro de 2018, Trump anunciou que as forças do seu país estariam se retirando da Síria, pois a guerra contra o Estado Islâmico teria acabado, e de acordo com Trump, os Estados Unidos venceram. A decisão foi criticada por analistas políticos como prematura e contradisse o que oficiais do Departamento de Defesa falavam. O secretário de Defesa Jim Mattis também protestou contra essa ordem e afirmou que os Estados Unidos estavam abandonando seus aliados, como os curdos. Pouco depois, Mattis renunciou ao cargo. Em outro ponto da política no Oriente Médio, Trump retirou seu país do Plano de Ação Conjunta Global e adotou uma política de provável ataque direto contra o Irã. Em 3 de janeiro de 2020, Trump ordenou um ataque aéreo no Iraque, que matou o general iraniano Qassem Soleimani, chefe do Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica. Essa ação quase levou a uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, especialmente após os iranianos lançarem um ataque retaliatório com mísseis. No final, Trump foi aconselhado a não escalar a situação militar, mas impôs novas sanções econômicas contra o Irã. Na Ásia, nós já vimos que as relações entre Estados Unidos e China estavam bem tensas, principalmente no quesito econômico. Por outro lado, Trump reaproximou os Estados Unidos da Coreia do Norte, após um cenário também crítico. Durante o seu governo, Trump se encontrou 3 vezes com Kim Jong-un e abriu negociações com o seu regime, mas as conversas sobre desnuclearização não avançaram. De volta aos Estados Unidos, Trump fez da imigração uma das suas principais bandeiras de campanha, como vimos mais cedo. Ele prometeu deportar milhões de imigrantes ilegais que residiam nos Estados Unidos e propôs mudar a 14ª emenda da Constituição, que prevê que pessoas nascidas nos Estados Unidos, independentemente do status dos pais, eram automaticamente cidadãos americanos. Como presidente, ele frequentemente descreveu a imigração ilegal como uma invasão e tentava ligar esses imigrantes com o grupo criminoso MS-13. Foi nesse cenário que Trump assinou a Ordem Executiva 13769,
que suspendeu a admissão de refugiados por 120 dias e negou a entrada nos Estados Unidos de cidadãos do Iraque, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen por 90 dias. A ordem entrou em atuação imediatamente e sem aviso prévio, gerando protestos em aeroportos e nas ruas. Trump tentou alterar as regras de imigração e impor as leis como nenhum presidente havia feito na história recente dos Estados Unidos. Inclusive, o seu governo também teve uma postura mais dura contra pessoas pedindo asilo político vindos principalmente da América Central. No governo Trump, mais de 6 mil militares foram enviados para reforçar a fronteira e prisões de imigrantes ilegais, principalmente do México, subiram consideravelmente para o maior nível em 12 anos. Trump reduziu o número de pessoas aceitas no programa de refugiados do país para os menores níveis jamais vistos. Quando Trump assumiu a presidência, o limite anual era de 110 mil pedidos de asilos aceitos por ano. Em 2020, esse número era de 18 mil e em 2021 ficou em 15 mil. Além disso, novas restrições impostas pelo governo aumentaram a fila no processamento de pedidos de refugiados. Trump ordenou que os imigrantes ilegais que fossem presos devessem ser deportados para o México, independentemente do seu país de origem. E muitas das vezes essas pessoas, famintas e sem dinheiro, permaneciam neste limbo legal na região da fronteira. Trump também autorizou que famílias apreendidas na fronteira fossem separadas, o que resultou em pais sendo deportados e crianças sendo colocadas em gaiolas. Essa situação levou a críticas internacionais e um constrangimento para o governo, que lentamente começou a rever essa política. Uma das principais promessas de campanha de Trump em 2016 foi a construção de um muro na fronteira com o México, para deter a imigração ilegal. Uma vez que ele assumiu a Casa Branca, ele começou a tentar implementar a construção do seu muro, mas enfrentou forte oposição do Congresso. A meta de Trump entre 2015 e 2017 era construir 1.600 quilômetros de muro. Um dos principais desafios que a sua administração enfrentou foi a crise da Covid-19, sendo que Trump foi um dos líderes mundiais que demorou a reconhecer a emergência da situação. Durante a sua administração, mais de 400 mil estadunidenses perderam as suas vidas. Mesmo assim, ele terminou um mandato com grande apoio de sua base aliada, o que deu força para tentar voltar à cadeira presidencial. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama História dos Estados Unidos, EUA. O segundo se chama Estados Unidos e Irã, e o terceiro se chama Ronald Reagan. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história de Donald Trump, estamos falando de uma personalidade que tem origem na imigração europeia, da Alemanha e da Escócia. A família Trump se estabeleceu nos Estados Unidos como uma família de empreendedores, tanto que o pai de Trump fez fortuna no setor imobiliário. Seguindo os passos do pai, Donald Trump alavancou ainda mais os negócios da família e se tornou um bilionário. Trump tinha negócios em cassinos, no ramo televisivo e no do entretenimento. Ele começou a se interessar por política e concorreu ao cargo de presidente, saindo vitorioso. Durante a sua campanha e em seguida governo, se estabeleceu como um presidente radicalmente contrário à imigração ilegal e no cenário externo se colocou como uma tentativa de freio ao crescimento da China. Durante toda a sua carreira, Trump foi alguém bem polêmico e na presidência não foi diferente. Só que essa característica também serviu como um combustível para os seus apoiadores mais radicais. E isso foi visto no caso da invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, após a derrota de Donald Trump para um segundo mandato. Algo bem parecido com o que ocorreu no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!